Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula desse curso de números complexos. Nessa videoaula a gente vai tratar sobre a unidade 2, que é sobre o corpo dos números complexos e as operações entre complexos na forma trigonométrica. Antes de a gente definir o que é corpo e o que vem a ser o corpo dos números complexos, vamos a algumas considerações iniciais, relembrando o contexto histórico, relembrando como que foi o processo de interpretação e de escrita dos números complexos, né? A gente viu na aula anterior que para que o número complexo de fato fosse aceito pela sociedade matemática, ele precisava ser um conjunto de números que pudessem ser somados e multiplicados, assim como os números reais, como os números inteiros, como todos os outros corpos numéricos definidos anteriormente. Além disso, nós deveríamos garantir que as raízes quadradas de números negativos fossem possíveis de serem calculadas, que foi justamente esse o motivador da, do surgimento dos números complexos, né? Quando Girolamo Cardano, o precursor dos estudos das raízes quadradas negativas, propôs a solução das equações cúbicas, onde você tinha ali, dentro de duas das suas raízes dessa equação, uma raiz quadrada negativa e também por ele solucionar, né, um dos problemas mais famosos da época, que era você dividir o número 10 em duas parcelas, cujo produto era igual a 40. E tanto nas soluções das equações cúbicas, como na equação de problemas desse tipo de divisão em parcelas, Girolamo Cardano nunca conseguia evitar que as raízes quadradas negativas aparecessem nas suas soluções. E um outro matemático contemporâneo a ele, que foi Rafael Bombelli, também percebeu isso usando a fórmula resolutiva de Girolamo Cardano, né, que foi influenciado pelos estudos de Cardano. Ele começou a estudar esses números, ele viu que realmente existia essa ligação. Então ele propôs a escrita desses números na forma A mais B raiz quadrada de menos 1. Esse número, escrito dessa forma, né, ele poderia ser somado e multiplicado. Ele tinha as mesmas características dos números reais, uma vez que A e B são números reais, certo? Uma maneira de definir esse conjunto, de agora a gente pegar de fato essa escrita que foi proposta por Bombelli e de fato fazer ele ser um corpo numérico e garantir que as operações de soma e de produto possam ser feitas, foi proposta pelo matemático Gauss em 1831 e por Cayley Hamilton em 1837. Então, dois matemáticos contemporâneos aí que trabalharam a ideia de um número complexo ele ser representado por um par ordenado de números reais. O par ordenado de números reais, que pertence ao conjunto R2, nós sabemos que eles podem ser somados e podem ser multiplicados, né? Então, usando a escrita de Rafael Bombelli, tomando apenas A e B, que são as partes reais da sua escrita, eles propuseram que esses números formassem um par ordenado. E a partir daí eles garantiram que pudessem ser somados e multiplicados, né? Como nós sabemos, o R2 é um corpo comutativo, então os números complexos também serão, certo? Lembrando que corpo comutativo ele é um conjunto de números onde existe a adição e a multiplicação ela é comutativa. Tá? Então aqui dentro nós temos todas aquelas propriedades que nós já conhecemos para os números reais. Nós temos a associatividade, a distributividade em relação à adição. Nós temos também a existência do elemento oposto e do elemento neutro. Nós temos também o inverso de um número. Então, todas essas propriedades que o R2 tem, elas seriam também do conjunto dos números complexos.
E aí nós garantiríamos todas as operações necessárias para dizer que, de fato, o número complexo ele pertence a um corpo numérico. Pelas propostas de Gauss e de Hamilton, a gente agora pode definir o que vem a ser o corpo dos números complexos. Então, a gente chama de corpo dos números complexos, representados por C, o conjunto dos pares ordenados de números reais, tais que, se Z pertence ao conjunto dos números complexos, então ele pode ser escrito como par ordenado XY, onde x, a abscissa, e y a ordenada são números reais. E vice-versa, né? Se nós temos um par ordenado xy de coordenadas reais, então ele pode ser associado a um número complexo z. Isso garante com que? Garante que as operações definidas para o conjunto R2, que é o conjunto dos pares ordenados com coordenadas reais, também sejam herdadas pelo conjunto dos números complexos, fazendo dele um corpo. Então, tomando dois elementos desse conjunto dos números complexos, z, xy, e z' de coordenadas x', y', nós temos a adição e a multiplicação definidas dessas formas seguintes. Aqui nós temos que a adição dos dois números complexos z e z', ele é dado simplesmente pela soma das suas coordenadas. Então, nós temos que a abscissa da soma é a soma de x e x', ou seja, a soma das abscissas dos números complexos, e que a ordenada da soma ela é y mais y', ou seja, a soma das ordenadas dos dois números complexos. A multiplicação entre z e z' ela é definida da seguinte forma. Nós temos aqui que a abscissa desse produto ele é dado pela diferença de x vezes x' e y vezes y'. Já a ordenada do produto ele é dado pela soma de x vezes y' e y vezes x'. Dessa forma, a gente garante que as operações estão definidas uma vez que esse x e x', y e y' são números reais. Pelo fato de o R2 ser um corpo, nós temos garantido a existência do elemento oposto de qualquer número complexo e também do seu inverso multiplicativo, podendo assim definir a subtração e a divisão entre números complexos, certo? Então, a subtração entre dois números complexos, no caso aqui z menos z', ele vai ser a soma entre z e o elemento oposto de z'. Uma vez que nós já definimos a adição anteriormente, né? Então a gente pode fazer essa adição aqui. Na hora que nós formos somar esses complexos, nós vamos ter que x vai ser somado a menos x'. E isso no final vai ficar x menos x', que vai ser a abscissa da diferença de z e z'. E quando nós formos somar y com menos y', nós vamos ter y menos y', que vai ser a ordenada da diferença de z e z', ficando assim definida a subtração. Já a divisão entre esses complexos, no caso nós temos aqui z' dividido por z, nós vamos pegar o elemento divisor, que no caso é z, e escrever o seu inverso multiplicativo, que já foi definido na aula anterior. O que é que nós fazemos com o inverso multiplicativo de um número complexo? Nós dividimos as suas coordenadas, no caso x, e o oposto de y, menos y, pelo fator x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, pela soma do quadrado das suas coordenadas. Dessa forma, definido o inverso multiplicativo, a gente pode fazer a multiplicação e nós ganhamos esse resultado, onde nós temos tanto
a abscissa quanto à ordenada divididos pelo fator x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, que é a soma dos quadrados das coordenadas do elemento divisor. E nós temos nos numeradores dessas frações aqui, no caso da abscissa, nós temos a adição entre o produto x e x', y e y'. E na ordenada nós temos a diferença entre y' vezes x e x vezes y'. Certo? Ou seja, se você perceber, nessa parte superior aqui, nós temos as operações contrárias a que nós fizemos na multiplicação. Tá? Então, é uma maneira de nós memorizarmos, aí, de nós conseguirmos assimilar a divisão entre dois complexos usando essa ideia. Um fato importante aqui também é claro que o elemento divisor, né, no caso do nosso exemplo, z, ele não é o elemento nulo, tá? Então, o elemento nulo do R2 é o elemento cujas coordenadas são 0, 0. Então, z não pode ter as duas coordenadas nulas, ou seja, ele não pode ser o elemento nulo R2, tá bom? Aqui nós temos um exemplo para nós vermos o funcionamento das operações definidas anteriormente para os números complexos. Então, tendo dados Z1 de coordenadas 2 e 1 e Z2 de coordenadas 3 e 0, dois números complexos, determine a soma entre Z1 e Z2, a diferença entre Z2 e Z1, o produto entre Z1 e Z2 e o quociente entre Z1 e Z2. Se você quiser tentar, pause o vídeo, eu vou dar um tempo e você tenta fazer. E aí, conseguiu? Então vamos verificar aqui os resultados. A adição, como a gente viu, ela é bem simples. Então basta você somar as ordenadas e as abscissas, certo? Então aqui, Z1 mais Z2 vai ser dado por 2 mais 3, que são as abscissas. E nós temos aqui 5. E 1 mais 0, 1. Então a soma Z1 mais Z2 vai ser o complexo de coordenadas 5 e 1. Já a diferença Z2 menos Z1 vai ser dada pela diferença entre as suas abscissas e suas ordenadas. Então a gente vai ter 3 menos 2, 1, e 0 menos 1, que vai ser menos 1. Então, o elemento complexo Z2 menos Z1 vai ser aquele elemento cujas coordenadas são 1 e menos 1. Já o produto entre Z1 e Z2, nós vamos ter, usando a expressão que nos garante o produto, vai ser 2 vezes 3 menos 1 vezes 0, que isso aqui vai ser igual a 6. E nós vamos ter 2 vezes 0 mais 1 vezes 3. Dessa forma, ganhando a ordenada 3. Então, o produto entre Z1 e Z2 é o número complexo de coordenadas 6 e 3. Já o quociente entre Z1 e Z2, ele vai ser determinado usando aquela expressão que nós ganhamos já anteriormente. Então, nós vamos, primeiro, começamos pelo elemento divisor. Então, o elemento divisor, ele é quem? Ele é a soma dos quadrados das coordenadas do divisor. O nosso divisor é Z2. E Z2 tem coordenadas 3 e 0. Então, a gente vai ter 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que isso resulta em 9. Então, esse 9 ele vai ser o divisor das coordenadas do nosso quociente, certo? Então, agora, para nós calcularmos os numeradores dessas frações, basta nós fazermos a operação contrária à que nós fizemos na multiplicação. Então, percebe que na multiplicação nós fizemos aqui na abscissa 2 vezes 3 menos 1 vezes 0. Já na divisão,
a gente vai ter na ordenada a adição entre esses produtos. Então, a gente vai ter 2 vezes 3 mais 1 vezes 0, que isso também vai resultar em 6. Quando nós fizemos a multiplicação, podemos observar aqui em cima, nós fizemos para a ordenada 2 vezes 0 mais 1 vezes 3. Já na divisão, nós fazemos o que? A subtração entre esses produtos. Então, vai ficar 2 vezes 0 menos 1 vezes 3, que isso vai ser igual a menos 3. Então, nós ganhamos aqui no quociente de Z1 e Z2 o número complexo de coordenadas 6 nonos e menos 3 nonos. E simplificando essas frações para a forma irredutível, a gente vai ter 2 terços menos 1 terço, que é o complexo que nós estávamos procurando o quociente entre Z1 e Z2. Bem fácil, né? Assim sendo, para cada número complexo escrito na forma z igual a x mais yi, aqui já a sua forma algébrica, onde i é a unidade imaginária, i igual a raiz quadrada de menos 1, podemos associar um par ordenado xy, onde o x, que era a abscissa desse par ordenado, agora ele é representado por REZ, que significa a parte real do número complexo z. E y, a ordenada desse par ordenado, ele é representado pela sigla IM de z, ou seja, a parte imaginária de z. E assim nós temos que qualquer número complexo pode ser representado como um par ordenado do plano. Mas agora esse plano, ele é um plano próprio dos números complexos, uma vez que x, agora chamado de parte real de z e y de parte imaginária de z, não pode ser representados no plano cartesiano comum, onde ambas as coordenadas são reais, certo? Então aqui fica definido, assim como Gauss, que trabalhou a representação deles no plano, nós temos o plano de Argand-Gauss, ou plano dos números complexos. No caso, esse plano, o plano de Argand-Gauss, ele é em homenagem aos dois matemáticos que o definiram. Gauss era o mais famoso dos matemáticos, né? Tanto que ele tem relevância aí dentro da história da matemática. Mas Argand, no caso Jean Argand, ele é um matemático muito anterior a Gauss. O trabalho dele para relacionar os números complexos no plano próprio dos números complexos foi 30 anos antes do trabalho de Gauss. Só que ele era um matemático desconhecido, não tinha renome no meio. Já Gauss não. Quando ele estudou a representação no plano dos números complexos, ele já era um matemático conhecido, com trabalhos relevantes dentro do meio. Então, ele conseguiu dar destaque a esse trabalho, mas ele não deixou de homenagear Argand, que foi no qual ele se baseou para fazer o trabalho dele, certo? Então, ele foi homenageado póstumamente, após sua morte, né? Ele recebeu aí as honras também figurando no nome do plano, tá? Então pode perceber aqui que o eixo das abscissas agora ele é correspondente ao eixo real do plano complexo. E o eixo das ordenadas é correspondente ao eixo imaginário do plano dos números complexos, certo? Então nós temos aqui a representação como o par ordenado x, y. Par ordenado xy, ele recebe o nome de afixo do número complexo z. E o plano, como nós já dissemos, onde esses afixos são representados, é chamado de plano complexo ou plano de Argand-Gauss, em homenagem a Jean Argand e Johann Gauss. Uma vez que todo número complexo na forma z igual a x mais yi, ou seja, na sua forma algébrica, pode ser representado no plano de Argand-Gauss, assim também nós temos a sua reflexão em relação ao eixo real, ou seja,
o complexo conjugado de Z. Tá? Então, nós temos que ele é representado pela forma Z barrado, né? E ele é dado por x menos yi. Aqui nós vemos o número complexo Z de coordenadas x e y, x mais yi na sua forma algébrica, e nós temos a reflexão dele em relação ao eixo real, que é o complexo conjugado de Z, dado por x menos yi. Esse número ele vai ser importante para a gente definir agora a divisão entre números complexos, não usando aquela expressão anterior como coordenada, mas agora utilizando a forma algébrica do número complexo. Tá? Então, utilizando a sua forma algébrica, a gente tem que a divisão entre Z1 e Z2, ela pode ser dada por essa divisão, onde nós temos Z1 multiplicado pelo complexo conjugado de Z2 e Z2 multiplicado ao seu complexo conjugado. Ou seja, tanto o dividendo quanto o divisor são multiplicados pelo complexo conjugado do divisor, que no caso aqui é Z2, certo? Então, agora, para nós fixarmos todos os conceitos que comentamos nessa aula, vamos para uma bateria de exemplos, né? Exercícios resolvidos onde nós vamos responder juntos. E o primeiro deles é o seguinte: determinar a forma algébrica dos seguintes complexos e seus complexos conjugados. Vou dar um tempo para vocês tentarem fazer e logo em seguida eu venho com a solução. Vamos lá? Pause o vídeo e faça. Vamos então com a solução desse problema, que é muito simples. Aqui basta nós escrevermos a forma algébrica desses números complexos que estão representados aqui no plano de Argand-Gauss. Então, nós podemos ver aqui que o complexo Z1, né, o afixo dele é igual a 1 e 3. Então, se o afixo dele é dado pelo ponto de coordenadas 1 e 3, esse 1 ele vai ser a parte real de Z1, e 3 vai ser a parte imaginária de Z1 também. Logo, nós vamos ter Z1 na forma 1 mais 3i. O afixo do complexo Z2, como nós podemos perceber aqui, ele está sobre o eixo imaginário. Então, dessa forma, quando nós o representarmos como coordenadas, nós vamos ter que a primeira coordenada é 0 e a segunda coordenada é 2. Então, escrito na forma algébrica, o nosso número complexo Z2 ele vai ficar da forma 0 mais 2i, sendo escrito somente como 2i, um número imaginário puro. O complexo Z3, como nós vemos aqui, quando nós formos escrever o seu afixo, ele vai ter coordenadas 2 e menos 1. Então, as coordenadas 2 e menos 1, o que vai dar aqui para nós como número complexo na forma algébrica? 2 menos i. O número complexo Z4, que está aqui no terceiro quadrante do plano de Argand-Gauss, ele tem ambas coordenadas negativas. Então, quando nós fôssemos escrever o afixo, o número Z4, nós teríamos menos 1 e menos 1. Dessa forma, escrito na forma algébrica, nós temos Z4 igual a menos 1 menos i. E por último, nós temos aqui o Z5, que ele tem como afixo o ponto de coordenadas menos 2 e 1. Dessa forma, quando nós formos escrever a forma algébrica do complexo Z5, ele vai ficar na forma menos 2 mais i. E agora fica muito mais fácil de a gente escrever os complexos conjugados dos números complexos Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, sabendo que eles são as reflexões desses números em relação ao eixo real. Então, nós teremos para o conjugado de Z1, 1 menos 3i, para o conjugado de Z2, menos 2i,
e assim o conjugado de Z3, 2 mais I, o conjugado de Z4, menos 1 mais I, e por fim o conjugado de Z5, menos 2 menos I. Aqui segue mais um exemplo, calcular o valor da expressão 2 menos 3i multiplicado por 1 mais 5i, subtraído de 3 mais 4i. Da mesma forma que no exemplo anterior, eu vou dar um tempo para você responder, você pausa o vídeo e tenta. Vamos lá? E aí, conseguiram? Agora vamos ver qual é o resultado dessa expressão aí. Como os números complexos é um corpo, assim como nós vimos, então a multiplicação ela é distributiva. E o que nós vamos fazer é justamente iniciar com esse produto aqui. Como toda expressão numérica, nós sabemos que as operações de multiplicação e divisão, elas são feitas primeiramente, certo? Então aqui nós vamos fazer essa multiplicação. 2 menos 3i multiplicado por 1 mais 5i, nós fazemos aqui a distributividade, né? Então vamos ter 2 vezes 1 e menos 3 vezes 1. Assim também nós teremos 2 vezes 5i e menos 3 mais multiplicado por mais 5i. Beleza. Então agora o que nós vamos ter aqui? 2 vezes 1, nós sabemos que é 2. Menos 3i vezes 1 é menos 3i. 2 vezes 5i, 10i. E nessa parte aqui, quando nós multiplicarmos menos 3i vezes 5i, nós teremos 15i ao quadrado. E nós temos que lembrar que i ao quadrado ele é igual a menos 1. E o que vai acontecer é que aqui menos 15 ao quadrado vai se, pela propriedade multiplicativa, vai ficar o quê? Mais 15. Certo? Aqui, ó. Então nós vamos ter 2 menos 3i mais 10i menos 15i ao quadrado. I ao quadrado sendo igual a menos 1, nós temos 2 mais 7i, que é resultado dessa subtração, menos 3i mais 10i, e i ao quadrado menos 1 vai ficar igual ao oposto de menos 15, que é 15, certo? Então, o resultado dessa expressão, nós vamos ter 2 mais 15, 17. Então, essa parcela aqui da nossa subtração, ela é igual a 17 mais 7i. Substituindo agora esse resultado que nós encontramos na subtração, nós teremos ela reduzida da seguinte forma: 17 mais 7i menos 3 mais 4i. Então aqui vai ser o quê? 3 mais 4i vai ser tomado o oposto dele. E o oposto de 3 mais 4i é menos 3 menos 4i. Então nós vamos ter 17 mais 7i menos 3 menos 4i. 17 menos 3, 14. 7i menos 4i, 3i. Então, nós finalizamos aí o nosso exemplo com o complexo, que é o resultado dessa expressão, igual a 14 mais 3i. Mais um exemplo aqui para nós tentarmos resolver. E nesse nós temos, sabendo que a unidade imaginária i é tal que i ao quadrado é igual a menos 1, no primeiro item, calcule o valor das potências i elevado à quarta, i à quinta, i à sexta, i à sétima, i à oitava e i à nona potência. Vou dar um tempo para vocês tentarem fazer aí e logo em seguida eu venho com a solução. Pause o vídeo e vamos lá. Então, para a gente calcular essas potências, nós temos que usar a ideia que foi proposta no exercício, né? E que nós já sabemos das aulas anteriores que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, o que é que vai acontecer com essa potência i à quarta? Usando as propriedades das potências, a gente pode escrever i à quarta como i ao quadrado elevado ao quadrado.
certo? Então, pela propriedade das potências, aqui nós temos essa escrita e nós sabemos que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, nós vamos ter menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Usando o mesmo processo, a gente vai conseguir calcular as outras potências. Então, a gente vai ter i à quinta vai ser igual a i elevado à quarta multiplicado por i. Dessa forma, nós já calculamos que i à quarta é igual a 1. Então, nós vamos ter 1 vezes i, que é igual a i. I elevado à sexta potência vai ser igual a i elevado à quinta multiplicado por i, usando a propriedade das potências, né, de produto de mesma base. Então, a gente vai ter que i à quinta é igual a i vezes i nós sabemos que é i ao quadrado, que é igual a menos 1. Da mesma forma, nós temos i elevado à sétima potência, que é i elevado à sexta vezes i. E i elevado à sexta é igual a menos 1, como nós acabamos de calcular. E menos 1 vezes i é menos i. I elevado à oitava, nós vamos desmembrar da mesma forma. Vai ser i elevado à sétima vezes i. Só que nós calculamos ainda há pouco que i elevado à sétima é igual a menos i. Então, nós vamos ter menos i multiplicado por i, que vai ser menos i ao quadrado, só que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, isso vai ser igual ao oposto de menos 1, que é igual a 1. E calculando finalmente i elevado à nona potência, a gente vai ter i elevado à oitava multiplicado por i. Mas nós acabamos de calcular que i elevado à oitava é igual a 1. Então, a gente vai ter 1 vezes i, que é igual a i. Certo? A partir desse ponto, a gente pode perceber, olha só, que quando nós fomos de i à quarta até i à oitava, nós voltamos para o mesmo resultado, certo? Então, i à quarta é igual a 1, i à quinta igual a i elevado à sexta potência igual a menos 1, i elevado à sétima igual a menos i. Quando nós chegamos em i elevado à oitava, nós encontramos o resultado 1, e i elevado à nona, nós encontramos o resultado i. Se nós continuássemos calculando, por exemplo, i elevado à décima, isso aqui seria calculado como i elevado à nona vezes i. Só que i elevado à nona, nós acabamos de calcular que isso foi igual a i. Então, isso vai ficar i vezes i, que é igual a i ao quadrado, que é igual a menos 1. Ou seja, dá para a gente perceber que o que está acontecendo aqui é que esses resultados eles vão se repetir. E eles se repetem em quê? Em múltiplos de 4. Então, quando nós i elevado à quarta, quando nós calculamos, foi igual a 1. E i elevado à oitava, que é um múltiplo de 4, também foi igual a 1. E a quinta, ele não é múltiplo de 4, mas se nós dividirmos 5 por 4, nós encontramos resto 1. Assim como se nós pegarmos i elevado à nona, que também deu o resultado i, e nós pegarmos 9 e dividirmos por 4, nós vamos ter o quê? Resto 1. Então, deram o mesmo resultado. Isso nos dá uma ideia de quê? De que as potências de i, elas vão se repetir com relação a uma multiplicidade por 4, certo? Então, de forma geral, a gente pode escrever o seguinte, que se nós temos i elevado a 4n mais p, ou seja, nós pegamos a potência de i e a dividimos por 4. E esse p ele representa o resto dessa divisão por 4. Então, nós temos que i elevado a 4n mais p pode ser igual a i elevado a p, que é o resto da divisão. Por exemplo, se a gente quisesse calcular i elevado a 63, nós temos o quê? 63 dividido para 4, quanto nós vamos encontrar aí? Nós vamos ter
1 e aqui 5. Nós vamos ter 15, que sobra resto 3. Então, esse 3 aqui, ele vai ser a nossa potência a ser calculada. I elevado a 63 é igual a I elevado ao cubo. E I elevado ao cubo vai ser o quê? Vai ser I elevado ao quadrado vezes I, que é igual a menos I. Então, assim, nós podemos calcular qualquer potência de I usando essa ideia de ser igual ao resto, o expoente ser igual ao resto da divisão do expoente inicial por 4. Seguindo aqui nossa bateria de exemplos, a gente tem agora, escreva na forma z igual a mais bi, ou seja, na forma algébrica, o complexo z, que é dado pelo quociente de 3 menos 4i vezes 4 menos 3i e 3 menos 2i, certo? Então, pause o vídeo, tente fazer exercício e na volta a gente tem a solução. Vamos lá então? Aqui nós temos o seguinte, como nós fizemos o exemplo anterior da expressão numérica, nós vamos fazer primeiro esse produto aqui, que ele é o numerador dessa fração. Então, fazendo 3 menos 4i multiplicado por 4 menos 3i e aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter 3 vezes 4, 12, menos 4i vezes 4, menos 16i, 3 vezes menos 3i, menos 9i, e menos 4i multiplicado por menos 3i, nós vamos ter mais 12i ao quadrado. E lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, por definição, nós vamos ter que a nossa expressão vai ficar 12 menos 25i da soma de menos 16 e menos 9i, e nós vamos ter aqui menos 12 como resultado de 12i ao quadrado. Ou seja, 12 menos 12, 0, e nós teremos que esse produto vai ser igual ao complexo menos 25i. Agora a gente pega esse menos 25 e substitui no lugar desse produto aqui. Então, nós teremos menos 25 dividido por 3 menos 2i. Nessa parte, a gente vai usar a ideia do complexo conjugado. Então, eu vou pegar esses dois números complexos e vou multiplicar pelo conjugado do divisor, que no caso nosso divisor aqui é 3 menos 2i, que vai ter como complexo conjugado 3 mais 2i. Segue que nós teremos menos 25i multiplicado por 3 mais 2i e 3 menos 2i multiplicado por 3 mais 2i. Na parte superior, a gente aplica a distributiva, certo? Então, nós teremos menos 25i vezes 3, que é menos 75i, e menos 25i vezes mais 2i, que nós teremos menos 50i ao quadrado. Na parte inferior da fração, ou seja, no denominador, se nós percebemos bem, nós temos aqui um produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. E nós temos uma regra prática, né, para calcular isso, que é a diferença entre o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Então, nós temos 3 ao quadrado menos 2i ao quadrado. Lembrando aqui que nós usamos por definição que i ao quadrado é igual a menos 1, então, onde aparecer i ao quadrado aqui, nós vamos fazer essa substituição. E aí nós ganharemos o seguinte, esse menos 50i ao quadrado, ele vai ficar o oposto de menos 50, ou seja, 50. E aqui na parte inferior, no denominador, nós teremos 3 ao quadrado, 9, menos 2i elevado ao quadrado, que vai ficar 4, vai ficar 4i elevado ao quadrado. Mas aí,
i ao quadrado é igual a menos 1 por definição. Então, esse menos 4 ele vai ficar o oposto de menos 4, que nós vamos ter 9 mais 4. Vai ficar igual a 13. E aqui o que é que nós fazemos? Agora a gente separa esses termos em parte real e parte imaginária. Então, o nosso número complexo, que foi pedido na forma z igual a mais bi, ele é igual a 50 trezeavos menos 75 trezeavos i. Dando sequência aos nossos exemplos, nós temos agora o seguinte: simplifique a expressão 1 mais i ao quadrado mais i ao cubo mais, aqui uma sequência de somas, mais i elevado a 101. Vou dar um tempo para vocês tentarem fazer. A minha dica é vocês lembrarem que nós vimos que as potências de i elas se repetem por um período, e aí você consegue encontrar a solução. Pause o vídeo e tente, e logo em seguida nós vamos ver a solução desse problema. Agora vamos ver como podemos solucionar o problema dessa soma. Então, a princípio, nós vamos chamar essa soma de S. Né? S da palavra soma, básico, como a gente usa em vários outros exemplos, como de progressões aritméticas e geométricas. Né? Então, nós vamos ter aqui S igual a 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i elevado à quarta, i à quinta, e assim vai até i elevado à centésima primeira potência. O que nós já sabemos anteriormente, que nós concluímos com um dos exercícios que nós fizemos aqui, é que as potências da unidade imaginária i, elas se repetem em grupos de 4. Né? Então, para nós calcularmos uma potência de i, basta nós tomarmos o expoente inicial, dividir ele por 4 e utilizar o resto. E esse resto ele vai estar entre 0, 1, 2 e 3. Né? Vai ser um desses resultados. Mas é claro que aqui, nessa soma, a gente não vai ficar calculando um por um. Mas nós podemos perceber o seguinte: se nós fizermos essas primeiras partes aqui, esses primeiros 4 termos da nossa soma, e colocarmos eles já calculados, no caso i ao quadrado, que por definição é menos 1, e i ao cubo, que vai ser aqui menos i, né? Então nós teremos a seguinte soma. Nós temos aqui 1 mais i menos 1 menos i, que são os primeiros 4 termos, certo? Se nós expandíssemos mais essa soma e nós colocássemos aqui o i à quarta, nós sabemos que i à quarta é correspondente à potência i elevado a zero, uma vez que 4, né, é múltiplo, óbvio, de 4, né? Então o resto que nós temos aí na divisão é zero. Dessa forma, nós teríamos i elevado a zero, que é igual a 1. E a quinta, nós teríamos que a divisão por 4 deixa resto 1. Então, seria igual a i elevado a 1. E assim seguindo, a gente pode perceber que em grupos de 4, como nós concluímos já anteriormente, as parcelas dessa soma vão se repetindo. E outra, essas parcelas aqui em grupos de 4, elas se anulam. Então, você vai ter 1 menos 1, 0, e menos i, 0. Da mesma forma vai acontecer com os outros grupos de 4 termos que nós formos escrevendo no decorrer da sequência desse somatório aqui. Então, qual é a chave da solução desse problema, já que nós percebemos isso, que em grupos de 4 esses termos se anulam? É nós percebermos que a sequência ela tem 102 termos. Então, o que nós vamos fazer é um processo semelhante a eu calcular a potência da unidade imaginária. Eu vou pegar esse 102, eu vou dividir por 4 para eu ver qual resto vai sobrar. Esse resto que sobra vai ser a quantidade de termos da sequência que não irão se anular na hora que eu fizer a soma. Então, fazendo aí, como a soma S tem 102 termos que se anulam em grupos de 4 termos, nós vamos dividir 102, que dividido por 4, ele deixa resto 2 e o quociente é 25. Então, nós vamos ter que esse 2 aqui, ele representa o número de termos que vão sobrar, que eles não se anulam ao ser somados.
E ora, esses dois termos são os dois últimos termos da sequência, que são as potências i elevado a 100 e i elevado a 101. Dessa forma, nós já sabemos como calcular esses dois. Basta nós pegarmos o expoente 100 e o expoente 101 e dividir por 4 e visualizar os restos que nós vamos ter. E daqui é fácil ver que i elevado a 100 é igual a i elevado ao expoente zero, uma vez que 100 é múltiplo de 4. Então, i elevado a zero é igual a 1. Da mesma forma, 101, ao dividirmos por 4, vai deixar resto 1. Ou seja, i elevado a 101 é igual a i elevado a 1, que é igual a i. Portanto, a nossa soma, que ela se restringe só à soma desses dois termos, que foram os termos que não se anulavam, vai ser igual a 1 mais i. E agora vamos com o último exemplo da nossa aula de hoje sobre o corpo dos números complexos relativos à unidade 2 do nosso curso de números complexos, óbvio. Então, nosso exemplo faz a seguinte pergunta: qual é a condição para que o complexo Z, dado pelo quociente, né, de A mais BI e C mais DI, com A, B, C e D números reais, e C mais DI diferente de zero, seja um número real? Então, vou dar aquele tempo para vocês tentarem fazer o exemplo, né, e logo em seguida eu venho com a solução. A minha dica para vocês tentarem fazer é lembrar que nós precisamos aí multiplicar esse quociente pelo complexo conjugado do divisor e que a parte imaginária de um número complexo real é igual a zero. Vamos lá? Beleza, com certeza vocês conseguiram fazer esse exemplo. Apesar de ele ser um exemplo literal, ele não é difícil de ser solucionado. Basta a gente ir com cuidado fazendo as operações, que no fim das contas nós vamos ver que a conclusão é muito simples. Então nós já sabemos que para nós fazermos essa divisão aqui, A mais BI por C mais DI, nós devemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador desta fração pelo complexo conjugado do denominador. Nessa hora nós vamos ter esse produto aqui. A mais BI multiplicado por C menos DI e C mais DI multiplicado por C menos DI, onde esse C menos DI é o complexo conjugado de C mais DI. Aqui na parte do numerador, nós vamos fazer a propriedade distributiva, normalmente. Então, nós vamos ter A vezes C, que vai ser AC, BI vezes C, que vai ser BCI, A que multiplica menos DI, que vai ser menos ADI, e BI que multiplica menos DI, que vai ser menos BDI ao quadrado. No denominador, nós temos o produto notável, que é o produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, esse produto notável, nós temos uma fórmula resolutiva para ele, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ou seja, C ao quadrado menos DI elevado ao quadrado. Nessa hora, vale lembrar da nossa definição que nós ganhamos na aula anterior, que I elevado ao quadrado é igual a menos 1. Dessa forma, o que vai acontecer com esses i's elevado ao quadrado aqui é que eles vão ser substituídos por menos 1, como nós já fizemos nos exemplos das expressões anteriores, e nós vamos ganhar essa expressão aqui. AC mais BCI menos ADI mais BD. Como i ao quadrado é igual a menos 1, aqui desse parêntese nós teremos menos BD. Então vai ficar o oposto de menos BD, que é mais BD. Como i ao quadrado é igual a menos 1, aqui nós vamos ter dentro desse parêntese d ao quadrado e menos d ao quadrado, né? Já fazendo a substituição de d ao quadrado igual a menos 1, e nós vamos ter o oposto de menos d ao quadrado, que é mais d ao quadrado. Na parte do numerador, o que nós vamos fazer é agrupar os termos semelhantes. Então, aqui nós vamos ter
AC mais BD, que são os termos semelhantes que vão formar a parte real do nosso número complexo, e BC menos AD, que vão formar a parte imaginária do nosso número complexo. Beleza? Então, a partir desse ponto, a gente vai usar o fato de que, para um número complexo ser um número real, a parte imaginária dele tem que ser igual a zero. E a parte imaginária dele nós temos aqui, ó, vai ser BC menos AD. Ora, se isso acontece, então BC menos AD tem que ser igual a zero. E isso acontece se e somente se esses fatores forem iguais, ou seja, BC igual a AD. E aqui nós temos a condição para que esse número complexo Z, dado pelo quociente de A mais BI e C menos DI, seja um número real. A condição é que o produto entre B e C seja igual ao produto entre A e D. That's all, folks. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a unidade 2, o corpo dos números complexos. Depois de assistir a aula e de você resolver os exemplos aqui, agora você pode ir lá na plataforma e pegar a segunda lista de exercícios e resolver, enviando ela via e-mail, e logo em seguida você faz o questionário 2, que vai ser a segunda nota parcial do nosso curso. Certo? Então, até a próxima aula e é só.